Então este exercício diz o seguinte: considera um carrinho que se move segundo uma trajetória retilínea e horizontal coincidente com o eixo OX de um referencial unidimensional. Na figura encontra-se representado o gráfico da componente escalar da posição x desse carrinho segundo esse eixo, em função do tempo t decorrido desde que se iniciou o estudo do movimento. Admita ainda que no intervalo 0, 2, a curva representada é um ramo de uma parábola. 4.1 pede o seguinte: qual das seguintes figuras pode ser uma representação estroboscópica do movimento do carrinho no intervalo de tempo 0, 2 segundos? Ora bem, se nós analisarmos o gráfico, nós o que é que reparamos? Que aqui de 0 até 2, a velocidade, ou seja, a posição aumenta exponencialmente sempre até atingir depois um valor mais estável, correto? Ou seja, o que quer dizer que o carro vai andar a uma velocidade muito maior aqui no início, ou seja, num intervalo de tempo menor, vai percorrer muito mais espaço até estabilizar. Se nós fizéssemos uma representação estroboscópica, víamos que este carro ia andar muito rápido no início e depois começar a andar mais lentamente no fim, certo? Então, que representação estroboscópica é que nós poderíamos considerar aqui? Tem que ser uma em que o carro ande muito mais rápido no início, ou seja, nós num intervalo de tempo o vemos passar mais rápido, ou seja, ele passa de uma posição para a outra muito mais rapidamente e depois se mantenha praticamente constante na mesma posição. E a única representação que obedece ao que foi acabado de dizer é aqui a representação B. Porque se nós olharmos bem, não é? Se estivéssemos a ver o carro andar no início, ele andaria rápido, nós olhávamos para esta posição, passado pouco tempo já estaria nesta, depois já nesta, e depois então, como ele vai diminuindo a sua posição, começávamos a vê-lo mais vezes próximo da mesma posição. Certo? Vamos passar então agora ao seguinte. E o seguinte diz: qual dos esboços seguintes pode representar a componente escalar da aceleração A do carrinho em função do tempo t no intervalo 0, 2 segundos? Então, temos aqui o gráfico C, em que a aceleração é constante, mas negativa, certo? Então, a opção correta é a opção C. Passando ao seguinte exercício, que diz assim: considere que no instante inicial o valor da velocidade do carrinho de massa 400 gramas é de 3 metros por segundo. Calcula a intensidade da resultante das forças não conservativas aplicadas no carrinho no intervalo de tempo 0, 2. Admita que a resultante das forças não conservativas tem a direção do movimento e pede para apresentar todas as etapas da resolução. Então, para identificar o valor da velocidade final do carrinho, a primeira coisa a fazer, o gráfico mostra que o módulo da velocidade do carrinho diminui ao longo do tempo, não é? Conforme nós vimos aqui na última pergunta, na pergunta anterior, nós vemos que a velocidade, a velocidade tende a estabilizar, certo? Em função do tempo, a distância continua a ser a mesma, portanto a velocidade vai ser 0, quer dizer que aqui o carro vai parar. Por isso é que aqui na questão 1.2 a aceleração nos deu negativa, porque a velocidade final é 0 e menos a inicial, que é positiva, vai dar uma aceleração nula. Um delta V negativo, consequentemente uma aceleração nula. Portanto, vamos escrever aqui que a nossa velocidade inicial, final, vai ser igual a 0. Temos então a massa, que são 400 gramas, que em SI são 0,4 kg.
vamos então determinar a nossa energia cinética. Então nós sabemos que a energia cinética, ou delta, a variação da energia cinética, é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então vamos lá fazer. Para a nossa energia cinética final, nós sabemos que a fórmula da energia cinética é 1/2 de mv ao quadrado. Então, daqui temos que um meio, certo? Vezes a massa, que é 0,4, vezes 0. Isto aqui vai nos dar, então, 0. E a energia cinética inicial. Temos outra vez a mesma fórmula, 1/2 de mv ao quadrado, que é igual, então, a 1/2 vezes 0,4 vezes a velocidade inicial Então, a velocidade inicial, vamos lá determinar, nós sabemos que é a distância a dividir pelo tempo. Coisa que nós já temos aqui, que é, neste caso, está aqui um erro em relação ao vosso livro, aqui não é 3, mas sim de 2 metros por segundo. Vou só emendar aqui 2 metros por segundo, portanto, vezes 2. Vou só aqui apagar. E então, 2 ao quadrado. Isto então aqui vai dar que, então, a variação da energia cinética vai ser igual a 0 menos 1/2 vezes 0,4 vezes 2 ao quadrado, o que nos dá, então, uma variação de energia cinética de menos 0,800 Joule. Ok. Então, temos aqui já a variação da energia cinética. Agora, temos que fazer a determinação do trabalho realizado pela resultante das forças não conservativas que atuaram sobre o carrinho. As não conservativas temos então, já temos a variação da energia cinética, vamos então à energia potencial. Como é que nós podemos realizar, relacionar as duas grandezas através da fórmula do trabalho. Então vamos lá ver o trabalho das forças não conservativas. Agora eu vou só fazer aqui um à parte, ok? O trabalho das forças não conservativas vai ser igual então à variação da energia mecânica, certo? Que nós sabemos que a energia mecânica, então, a energia cinética mais a energia potencial. Então, aqui vamos ter que o trabalho vai ser igual a delta EC menos o delta EP. Muito bem, mas na situação descrita nós temos que a variação da energia potencial é 0 Joule, porque o carrinho move-se segundo uma trajetória horizontal. Logo, então a variação do trabalho das forças não conservativas vai ser o nosso delta EC, não é? Vamos pôr aqui o trabalho das forças não conservativas vai ser igual a menos 0,800 mais 0, que vai dar na mesma menos 0,800 Joule. Agora a determinação da intensidade das forças, ou melhor, da resultante das forças não conservativas que atuam sobre o automóvel no percurso considerado. Então, já temos aqui o nosso trabalho das forças não conservativas, certo? Que podemos fazer através, relacionando a distância no resultado, que temos então as forças vezes a distância vezes o cosseno de alfa. Certo? De acordo com o gráfico, então a nossa distância é de 2,5 metros menos a inicial, que é 0,5 metros, portanto temos uma distância de 2 metros. Vou pôr aqui. Portanto, como o módulo da velocidade diminui ao longo do tempo
e se admite que a resultante das forças não conservativas tem a direção do movimento, então alfa, o nosso ângulo, é de 180 graus, não é? Porque ele está-se a deslocar no sentido horizontal, portanto o ângulo é de 180 graus. Substituindo isto tudo aqui na fórmula, então temos menos 0,800 vai ser igual às forças não conservativas, que é o que nós pretendemos saber, vezes a distância, vezes o cosseno de 180. Certo? E isto aqui vai dar-nos, então, que, resolvendo aqui esta equação, que as forças não conservativas vai ser igual a 0,40 newtons. E temos aqui a nossa resposta. Ok? Vamos passar então ao próximo exercício, que diz o seguinte: suponhamos que alguém vai a empurrar um carrinho por uma estrada retilínea e horizontal em que subitamente o larga. Antes de se imobilizar, o carrinho ainda percorre uma curta distância. Surge a pergunta: como será possível aumentar essa distância? Há vários meios, como por exemplo aliar o eixo e deixar a estrada ou tornar a estrada mais lisa. Quanto mais lisa for a estrada e mais facilmente girarem as rodas, maior será a distância percorrida. O que acontece em consequência da lubrificação do eixo e da distância e do alisamento da estrada? Peço desculpa. Apenas isto. O efeito a que chamamos atrito diminui, tanto no contacto do eixo com as rodas como no das rodas com a estrada. Isto já é uma interpretação teórica da evidência observável. Imaginemos, então, uma estrada perfeitamente lisa e um sistema de eixos e rodas em que não houvesse atrito. Neste caso, nada interferia no carrinho, que se moveria perpetuamente. Formulamos, então, que esta conclusão unicamente por força do pensamento, idealizando uma experiência que não pode ter realidade, visto ser impossível eliminar o atrito, mas que nos permite compreender melhor, então, a relação entre as forças e o movimento. Isto aqui foi escrito por Albert Einstein em A Evolução da Física. Então, vamos lá ver o que é que nos diz a primeira pergunta. Neste caso, nada interferiria no carrinho, que se moveria perpetuamente. Qual seria o tipo de movimento, então, do carrinho na situação descrita? Ou seja, se ele não houvesse forças de atrito a atuarem sobre o carrinho, a estrada fosse lisa e as rodas plenamente oleadas, que tipo de movimento é que nós teríamos? Teríamos, então, um movimento retilíneo uniforme, porque não teríamos nenhuma força a atuar sobre o carrinho. Ele apenas se movimentaria e perpetuamente, sem aceleração, sem aumento da aceleração e sem diminuição da aceleração, por não haver mais nenhuma força a atuar sobre ele. Portanto, um movimento retilíneo uniforme. E a seguinte diz-nos assim: das forças que atuam sobre o carrinho em movimento sobre uma superfície horizontal, a força gravítica e a força normal exercida pela estrada são forças com intensidades, e temos aqui várias opções: iguais, que constituem um par ação-reação; diferentes, que constituem um par ação-reação; diferentes, que não constituem um par ação-reação; ou iguais, que não constituem um par ação-reação. Então, representando aqui o carrinho, não é? Imaginem que o carrinho é este retângulo aqui. Teremos então a força gravítica a atuar, não é? Vou pôr aqui Fg. E a força normal a atuar aqui, reação normal. Estas forças têm exatamente a mesma intensidade, são iguais, mas aqui em sentidos opostos, mas não constituem um par ação-reação. Porquê? Porque um par ação-reação representa a força exercida por uma partícula sobre outra partícula. E neste caso nós só temos uma partícula, ou seja, só um carrinho. Portanto, e são forças que são recíprocas umas com as outras, mas em relação a duas partículas. Aqui nós só temos uma. Portanto, concluímos aqui então que será a resposta D. São iguais,
sim, apesar de terem sentidos opostos, mas que não constituem um par ação-reação. Ok? Vamos então passar à próxima pergunta. Fundamenta a afirmação de Einstein e Infeld, segundo a qual se pode aumentar a distância percorrida pelo carrinho na situação descrita no texto, tornando a estrada mais lisa. Muito bem, o que é que nós poderíamos dizer aqui? Que na situação descrita no texto atuam sobre o carrinho a força gravítica, não é? E a força normal, que é o que está ali desenhado, que é exercida pela estrada, e as forças de atrito. Como na situação descrita, quer a força gravítica, quer a força normal são simétricas, conforme está desenhado aqui nesta figura, certo? A resultante das forças que atuam sobre o carrinho é igual à resultante das forças de atrito. Quanto mais lisa for a estrada, menor será a intensidade da resultante das forças, certo? Porquê? De atrito, porquê? Porque o atrito vai ser menor. Consequentemente, e de acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração do carrinho será menor, pelo que, para a mesma velocidade inicial, a distância percorrida pelo carrinho até parar será maior, certo? Segunda lei de Newton. O que é que nos diz a segunda lei de Newton? Então, vamos lá escrever a segunda lei de Newton. Diz-nos que, vou passar aqui, que a força vai ser igual à massa vezes a aceleração, certo? Se nós tivermos aqui a mesma massa, que o carrinho não vai alterar a sua massa, mas se conseguirmos diminuir aqui as forças de atrito, então podemos aumentar a sua aceleração. Aumentando a sua aceleração, consequentemente, vamos conseguir, então, aumentar a distância que o carrinho irá percorrer até parar, certo? Porque a grandeza das forças é inversamente proporcional à aceleração. Então, vamos ver então o que é que nos diz a próxima pergunta. Considere que, movendo-se o carrinho com uma velocidade aproximadamente constante, uma das rodas dá 5 voltas em 4 segundos. Calcule o módulo da velocidade angular dessa roda em radianos por segundo e apresente todas as etapas de resolução. Então, muito bem. Como é que que dados é que nós temos? Temos então, passo aqui a escrever, temos 5 voltas, em quanto tempo? Em 4 segundos, certo? Então, numa volta, quanto tempo é que isto irá acontecer? Então, se temos 5 voltas em 4 segundos, então, uma volta, quantos segundos serão? Ou seja, se teremos aqui o nosso t. Então, t vai ser igual a 4 a dividir por 5. Então, t vai ser igual a 0,8 segundos. Temos aqui, então, o nosso período. E, então, sabemos que, tendo o valor do período, para a fórmula da velocidade angular, vou só fazer aqui uma divisão, a velocidade angular é 2π a dividir por t. Então, substituindo, temos 2π a dividir por 0,8, que vai dar exatamente 7,8 radianos por segundo. Ok? Vamos passar então agora ao próximo exercício, que diz o seguinte. Um carrinho de brincar desloca-se sobre uma pista que pode ser montada com diferentes formatos. Considere que a pista é montada de modo a que o carrinho descreva sobre ela uma trajetória circular,
no mesmo plano horizontal com velocidade de módulo constante. Caracterize os vetores velocidade e aceleração do carrinho, quanto à sua direção e quanto ao seu sentido, relativamente à trajetória descrita. Então, nós sabemos que para o movimento circular, eu vou passar aqui a desenhar, portanto, aqui é 1.1, nós sabemos que em cada ponto do movimento circular, a velocidade é sempre tangente à trajetória e tem a direção da trajetória. Portanto, aqui, quando nos pede para caracterizar os vetores velocidade e aceleração do carrinho quanto à sua direção e quanto ao seu sentido, então, a velocidade é tangente à trajetória. Correto? E o vetor aceleração tem a direção perpendicular à tangente à trajetória em cada ponto. Ou seja, isto tem direção radial, que é a força centrípeta. Ou seja, perpendicular aqui para o centro. Isto aqui temos a aceleração e aqui a velocidade. E a aceleração, então vamos pôr aqui perpendicular à tangente da trajetória. Ok? Próximo. Que pede então o seguinte. Considere que a trajetória circular descrita pelo carrinho tem 50 cm de diâmetro e que o carrinho demora em média 47,6 segundos a descrever 5 voltas completas. Determine o módulo da aceleração do carrinho e apresentar todas as etapas da resolução. Então, muito bem. Isto aqui é muito semelhante ao exercício anterior. Nós sabemos que então ele dá 5 voltas em 47,6 segundos. Então, uma volta, isto é igual a uma volta, vai corresponder ao nosso período. Fazendo os cálculos, temos então que o período vai ser igual a 9,520 segundos, ok? Agora, para determinar o módulo da velocidade angular, temos então, pela fórmula, que a velocidade angular vai ser igual a desculpem, 2π a dividir por t, que é 2. Então, isto vai ser igual, se nós substituirmos com os valores que temos, a 0,66 radianos por segundo. Ok? Então, temos a velocidade angular, temos o período, podemos então determinar a aceleração, porque temos também o raio da trajetória. E sabendo então que, vou só apagar aqui, aliás, vou fazer aqui uma divisão, que é para saberem que aqui é a continuação. Aqui. Sabendo então o raio da trajetória, certo? Que é só fazer o diâmetro a dividir por 2 e convertê-lo em metros, temos então que o raio da trajetória vai ser igual a 0,25 metros. Sabemos que a aceleração centrípeta vai ser igual à velocidade angular ao quadrado, isto aqui já vem no vosso formulário, ou se não vier, são fórmulas que vocês podem perfeitamente decorar. Então, substituindo aqui pelos valores, temos que a aceleração centrípeta vai dar, então, 1,09 metros por segundo menos 2, ok? Agora, 1.3. Admita que se colocaram sobrecargas de massa sucessivamente maior no carrinho e que os conjuntos carrinho mais a sobrecarga se deslocaram sobre a pista demorando o mesmo tempo a descrever uma volta completa. Qual das opções seguintes apresenta os esboços dos gráficos que podem representar corretamente o módulo da aceleração, neste caso A, dos conjuntos, carrinho mais sobrecarga, e a intensidade resultante das forças nele aplicadas, F, em função da massa. Então vamos lá ver. Nós temos que o carrinho vai ser sobrecarregado,
Portanto, a sua massa vai aumentar, mas vai manter a aceleração. Porquê? Porque ele diz que vai manter o mesmo tempo a dar uma volta completa. Então, pela segunda lei de Newton, nós sabemos que a força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Para a aceleração se manter constante, a massa vai aumentar, certo? O que é que vai ter que acontecer obrigatoriamente com a força? Vai ter que aumentar também. Portanto, dos gráficos trajetória em função à força, a força vai ter que ser aumentar, pelo que podemos eliminar a opção B e a opção D. Quanto à aceleração, se ela vai se manter constante, como diz o enunciado, também podemos excluir a opção C. Portanto, a opção correta é a opção A. Ok? Vamos passar então ao próximo exercício, que diz o seguinte. Considera que M representa a massa de um fruto que se encontra acima da superfície da Terra e que D representa a distância entre o centro de massa do fruto e o centro de massa da Terra. A intensidade da força resultante com que a Terra atrai esse fruto é inversamente proporcional à massa, diretamente proporcional à distância, diretamente proporcional a m ao quadrado ou inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, vamos lá analisar muito bem o que nos diz o exercício. Vamos ler novamente. Considere que M representa a massa de um fruto que se encontra acima da superfície da Terra e D representa a distância entre o centro de massa do fruto e o centro de massa da Terra. Então, qual das opções é correta? Então, vamos lá ver. Pela lei da gravitação universal, o que é que nós temos? Temos que o modo com que a força gravítica atua vai ser igual a G M1 vezes M2 a dividir pelo raio ao quadrado. E aqui pergunta-nos, então, a intensidade da força com que a Terra atrai esse fruto. Neste caso, estamos a falar do FG. E temos aqui que a distância, nosso D, representa, então, aqui a superfície da Terra e é a distância a que a massa se encontra em relação à superfície, não é? Ou é atraída. Portanto, isto aqui representa a nossa distância, neste caso, o nosso raio ao quadrado. Se nós repararmos bem nesta fórmula, estas duas forças são inversamente proporcionais. Portanto, temos aqui a nossa resposta correta, que é a opção D. Ok? Então, o exercício seguinte diz-nos: a força com que a Terra atrai um fruto e a força com que esse fruto atrai a Terra são intensidades iguais e determinam acelerações de módulos diferentes em cada um desses corpos. Iguais e determinam acelerações de módulos iguais em cada um desses corpos. Diferentes e determinam acelerações de módulos diferentes em cada um desses corpos. Ou diferentes e determinam acelerações de módulos iguais em cada um desses corpos. Então, vamos lá pensar muito bem. Então, aqui temos aquilo que está a atuar sobre um corpo, as forças que estão a atuar sobre um corpo. Por exemplo, temos aqui o nosso fruto e ele é atraído pela força gravítica, certo? E temos aqui a força a atuar, que é a força normal. A força gravítica é a força que a Terra exerce sobre, ou melhor, com que esse corpo exerce sobre a Terra, e a reação normal, a força que a Terra exerce sobre esse corpo. Portanto,
que é que nós vemos? Elas são iguais e têm acelerações de módulos diferentes. Porquê? Porque uma está num sentido e a outra está no sentido oposto. Portanto, temos aqui a opção A. E depois diz-nos assim o próximo exercício. Conclua, justificando se o trabalho realizado pelo peso de um fruto que cai na árvore para o solo depende da trajetória descrita por esse fruto. Será que depende? Então vamos lá ver. O trabalho realizado por um fruto ou pelo peso de um fruto é simétrico da variação da energia potencial gravítica do sistema fruto mais terra. E sabendo nós que o peso é uma força conservativa, ou seja, não vai variar ao longo da trajetória, o trabalho realizado pelo peso de um fruto depende apenas da diferença de altura e entre as posições iniciais e final desse fruto. Então, o trabalho realizado pelo peso desse fruto, quando cai da árvore para o solo, é independente da trajetória descrita pelo fruto. Depende apenas da diferença de altura entre as posições inicial e a posição final, ok? Então eu vou passar aqui a desenhar. Temos aqui um fruto que cai, não é? Desta altura, certo? Até aqui. Temos aqui H1 e H2. E aqui temos o fruto, certo? O peso, vou pôr aqui que o peso é sempre constante, não é? É uma força conservativa. Portanto, o trabalho com que ele cai vai variar apenas através da altura, não é? Se eu tiver aqui uma altura maior, não é? O trabalho aqui é maior. Ok? Vou pôr aqui o esquema A e o esquema B. Então, o trabalho depende... Vou pôr aqui A. Assim vai parecer velocidade angular. Deixem-me pôr aqui o trabalho direitinho. O trabalho depende da diferença entre a posição inicial e a posição final. Neste caso, entre H1 e H2. Ok? Vamos então ver o próximo exercício. Que diz assim: considere um fruto que cai de uma árvore abandonado em uma posição inicial de 1,60 m, ok? Acima do solo. Admita então que a resistência do ar é desprezável e o fruto pode ser representado pelo seu centro de massa, ou seja, o modelo da partícula material. Qual é o esboço do gráfico que pode representar o modo como varia a energia cinética, neste caso SE, do fruto em função do tempo durante a queda? Ok? Então temos aqui o gráfico A, em que a energia cinética aumenta em função do tempo. Depois temos o gráfico B, em que a energia cinética aumenta também em função do tempo. Em si, a energia cinética diminui em função do tempo e a energia cinética aumenta em função do tempo de forma diretamente proporcional. Então, que situação é que nós temos aqui descrita? Nós sabemos que a energia cinética, e passo aqui a escrever, ok, SE igual a 1/2 de mv ao quadrado. Agora vamos lá imaginar. A partícula é abandonada, neste caso o fruto, é abandonado de uma certa altura, não é? Que diz aqui que é 1,60 m acima do solo. Certo? Aqui em metros.
e que a resistência do ar é desprezável. Se nós virmos bem, não é necessário fazer muitos cálculos para reparar que a velocidade aqui, a velocidade inicial, é zero. Portanto, tem que partir de uma velocidade inicial zero, pelo que podemos aqui excluir já o gráfico C, porque se a velocidade inicial é zero, aqui o gráfico C não representa isso. E aqui a velocidade final vai ser máxima, certo? Vai ser máxima. Se nós pensarmos bem, quando abandonamos um corpo, a sua velocidade no início começa devagar e vai aumentando à medida que a queda vai decorrendo. Portanto, a sua energia cinética, ou seja, a sua velocidade vai aumentando desde o início até ao final. Não de forma linear, porque a velocidade aqui a velocidade é diferente, aumenta sim senhor, mas aqui é menor e aqui é maior, portanto aqui a velocidade é menor e aqui a velocidade é maior. Então qual destes três gráficos A, B ou D pode representar isso? Não pode ser de forma diretamente proporcional, senão teríamos sempre a velocidade a variar de forma igual, certo? Aqui a A, que nos diz que a energia cinética é muito maior no início do que no final, o que não é verdade, porque no início temos uma velocidade mais pequena ou menor do que no final. Portanto, a energia cinética vai ser maior na parte final da queda do que no início. Portanto, podemos descartar também a opção A. Portanto, a opção B é a opção correta. E diz-nos assim o próximo exercício. Qual é o módulo da velocidade com que o fruto passa na posição situada a 0,7 metros do solo? Então, temos aqui várias opções. Temos é que efetuar os respectivos cálculos, ok? Então, para saber ora bem, nós pela lei das posições podemos concluir que para uma dada altura máxima, não é? Neste caso vamos considerar o y máximo, vai ser igual a y num determinado tempo, neste caso, e nosso y0 que vai ser a 0,70, mais a velocidade ao quadrado a dividir por 2g. Portanto, vamos aqui convencionar que o nosso y máximo é 1,60 m, como nós já tínhamos no enunciado anterior. O nosso y0 será 0,70, ok? E a velocidade será, nesse ponto, 0,70. Portanto, vamos lá resolver esta equação, em que se fizermos este cálculo, vamos obter, então, 1,60 é igual a 0,70 mais v0 ao quadrado a dividir por 20. 2g, vamos considerar que é igual a 10. Daqui advém, então, que v ao quadrado vai ser igual a 18. Portanto, v vai ser igual à raiz quadrada de 18 e vai dar aproximadamente, vou pôr aqui aproximadamente 4,2, que diz respeito então aqui à opção B, que é a opção correta, ok? Continuando então. E diz assim o próximo exercício. Admita que no seu movimento de translação em torno da Terra, a Lua descreve uma órbita circular de raio 3,84 vezes 10 levantada a 3 km. De levantada a 3, espera aí que eu acho que estou a ler mal. Levantada a 5, exato. Determina o quociente entre o módulo da aceleração da Lua no momento de translação referido e o módulo da aceleração do fruto no movimento de queda considerado. Então, o que é que nós podemos aqui fazer? O cálculo,
eles pedem-nos o quociente entre o modo da aceleração da Lua no movimento de translação e o módulo da aceleração do fruto. Então temos que calcular a aceleração quer do fruto, quer da Lua e determinar o quociente entre as duas acelerações, ou seja, dividir uma aceleração pela outra. E tem assim, então, nós podemos calcular a intensidade da força gravítica exercida pela Terra sobre a Lua através da fórmula da força gravítica, que nos diz que Fg, certo? Vai ser igual a G vezes a massa da Terra vezes a massa da Lua, isto a dividir pela distância, ou raio, ao quadrado. Então, nós temos aqui já que o nosso R vai ser igual a 3,84 vezes 10 levantado a 5 km. E temos que passar isto para metros, que tem que ser unidades SI. Então fica 3,84 vezes 10 levantado a 8 metros. Certo? Porque 1 km corresponde então a 1000 metros. É só multiplicar por 10 levantado a 3. Então daqui advém que Fg, vou só... Temos aqui este G, que é a constante, 6,67 vezes 10 levantado a menos 11, vezes a massa da Terra, que é 5,98 vezes 10 levantado a 24, vezes a massa da Lua, que é 7,35 vezes 10 levantado a 22, então a dividir por 3,84 vezes 10 levantado a 8, isto ao quadrado. Então, isto dá-nos um resultado de 1,988 vezes 10 levantado a 20 newton. Ok? Então, temos aqui a nossa força gravítica. E agora, nós sabemos que pela segunda lei de Newton, que a força vai ser igual à massa vezes a aceleração. Neste caso, temos então o Fg da Lua, temos a massa da Lua, vamos determinar a aceleração da Lua, certo? Isto considerando que a Lua descreve o seu movimento em torno da Terra, unicamente sujeita à força gravítica exercida pela Terra sobre a Lua. Neste caso, então, vamos aqui substituir, isto aqui é a massa da Lua, aqui o Fg, peço desculpa, não era aqui, é a aceleração da Lua. Então, isto fica que Fg, o Fg nós já temos aqui o valor, 1,988 vezes 10 levantado a 20, vai ser igual a 7,35 vezes 10 levantado a 22, vezes a aceleração. Então, daqui advém que, se nós fazendo todos os cálculos, que a aceleração na Lua vai ser de 2,705 vezes 10 levantado a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Certo? Agora é só determinar o quociente entre o modo de aceleração da Lua no movimento de translação do fruto no movimento de queda considerado. Então, nós já sabemos que a aceleração do fruto na Terra é a aceleração gravítica. Na Terra, o A vai ser igual a 10 na Terra, e na Lua, A vai ser igual, então, 2,705 vezes 10 levantado a menos 3. Então, se nós dividirmos 2,705 vezes 10 levantado a menos 3 por 10, vamos ficar com 2,7 vezes 10 levantado a menos 4, ok? E neste caso, sem unidades, porque se trata de um quociente.